Então é isso. Buenas tardes. Aula do dia 27/10. Acabou o mês novamente. Recebi um joinha aí, oba. Então, eu vou fazer um resuminho do que a gente já falou e acrescentar algumas coisas importantes assim que a gente não pode esquecer quando a gente fala de fundição, né? Então, a gente está aqui meio tentando unir conhecimentos. Buenas tardes, Cirilene, que chegou agora. Oi. Tudo bom? Tudo bom? Estamos aqui já meio que iniciando Que e jóia. falando aí dessa importância da gente saber um pouquinho de materiais, a parte de conceitos, de prótese também, que está meio combinando aí. Estou meio fazendo uma mistureba de conceitos, de materiais, e unindo com a parte realmente da prática do laboratório, né? Que é a parte da prótese odontológica mesmo, né? Para não ficar um assunto muito teórico, né? Então, na aula passada, eu falei bastante sobre as ligas, né? As ligas metálicas, abrangi mais a parte de materiais. Eu queria agora meio que unir, né, com esse conhecimento que a gente não pode esquecer, que o dentista preparou a boca de um paciente, né? Então fez uma moldagem, conseguiu um molde, né? Então, e a gente recebe esse modelo de gesso, tem vários tipos de modelos, já falando de tipos de gesso, a gente tem que sempre tomando cuidado de seguir proporções e conseguir um modelo de mais resistência e fidelidade possível, né? E esse modelo para fazer prótese fixa, que é o que nós vamos fazer aí no segundo semestre, né, do curso, a prótese fixa, né, todos aqueles conceitos de preparos que o dentista então tem que ter, expulsivo, para encaixar uma peça, né? Então, a gente precisa também realizar essa troquelização desse modelo para poder trabalhar cada elemento individualmente e poder, né, enxergar todo o contorno desses preparos, né? O término do preparo é uma coisa que a gente nunca pode esquecer quando a gente faz uma fundição, por exemplo, ou quando a gente faz qualquer tipo de prótese que tenha que encaixar nesse preparo, a gente não pode esquecer de remover toda a gengiva que está em volta, atrapalhando, né? Então, isso se chama exposição do preparo, né? Enxergar até aonde vai todos esses limites, né? Desse cada preparo desse. Então, a gente não pode machucar, detonar, passar broca. Essa parte tem que estar, vamos dizer, né, original, né? Então, a gente tem que remover a gengiva que está em volta, atrapalhando assim a visualização desse término. Isso a gente está preparando o modelo, né? Em relação a troquel, tem várias maneiras de troquelizar. Reparem que esse daqui tem uma base de plástico, que é mais fiel, porque não expande como gesso, né? Então é uma técnica também bem bacana. Essa que quem começou a fazer isso foi né, a Ivoclar, com um tipo de troquel que se chama giroforme, né? Então, depois eu vou mostrar alguns vídeos sobre essa forma de troquelizar, que é um pouco diferente, né? Então, depois nós vamos falar mais de troquel, principalmente quando realmente troquelizarmos o modelo, tá? Mas para ver que existem várias formas, tem troquel também que é alveolar, que os preparos entram dentro do gesso como se fosse a raiz do dente, né? É tudo de gesso, então são troquéis alveolares que também estão voltando à moda novamente, né? Então, existem realmente várias técnicas, mas o importante é troquelizar com fidelidade, sem que esses cortes fiquem balançando, com encaixe solto, bambo, né? Porque senão perde o que? A palavra famosa que todos nós queremos, que é precisão, precisão, né? Então, nós temos que
adquirir uma técnica com o tempo, que em todas as fases, né, desde para vazar o gesso, troquelizar, a cera que nós vamos esculpir, então com o máximo de precisão, né? Então, aí dá para ver bem o término do preparo, foi removido toda a gengiva, né, que estava atrapalhando para visualizar. Então, aqui nós estamos vendo que o modelo está com certo brilho ali no preparo, né? Então, foi aplicado um pouco de espaçador. O espaçador é uma camadinha fina que é colocada nessa região do preparo, né? Tem alguns que usam uma camadinha fina de super bonder, alguns usam uma camadinha fina de esmalte, alguns passam uma camadinha fina de cera quando trabalha com resina, né? E alguns não fazem esse alívio ou espaçamento. É alguma substância que é passado, existem até específicas, né? Espaçadores, você compra espaçador para cera, espaçador para resina, né? Que deixa um pequeno espaço vazio dentro da seu coping, da sua prótese, para quê? Para caber a cola do dentista, o cimento do dentista. Então, para ter um espaço pequeno, não pode ser muito espaço, senão a peça fica soltando, né? Então, para depois, quando a peça estiver pronta, ter um pequeno espaço que caiba o cimento, tá? Então, isso aí é um detalhe que eu já havia comentado sobre espaçadores no outro semestre. Então, poderia usar aí espaçadores, tá? Toma cuidado, que se você vai trabalhar com resina, por exemplo, Duralei, não faz espaçamento com o Super Bonder. O Super Bonder tem metacrilato no Super Bonder. E aí você põe metacrilato, gruda, que é uma beleza. Você não espaçou, você fez grudar, né? Então, cuidado. Mesmo passando vaselina, às vezes gruda. Então, usar materiais diferentes, né? Então, se eu vou trabalhar com resina em cima desse modelo, faz um espaçamento fino com cera, por exemplo. Ou existem espaçadores para resina. Você vai trabalhar com cera, aí pode fazer um espaçamento com alguma coisa plástica, como super bonder, esmalte, ou espaçadores específicos para cera, é o ideal, né? O espaçador específico geralmente fala ali, né? Tem espaçamento de 10 micrômetros, por exemplo, né? Espessura, espaço de 10, preciso, né? Então, imaginando aqui que eu vou começar a esculpir um dente de cera. Então, eu teria que troquelizar, expor os bordos com a broca, tiro a gengiva, exponho os limites. Faço um espaçamento com alguma coisa apropriada, que eu já citei. Isola, não pode esquecer de isolar, senão gruda tudo, né? Então, se eu trabalhar com resina, isola com vaselina, camada fininha. Se eu vou trabalhar com cera, isolante para cera, como isolite, tá? Precisa ter um isolante para cera. Pincela, está isolado, não vai grudar. Tá? É bom marcar o limite com um lápis vermelho, né? Aqueles lápis de cera. Marcar também, para você saber até aonde vai sua cera. E aí nós vamos gotejar a cera, já falamos sobre isso na aula passada, né? Gota por gota, tentando não queimar. Tem várias formas, né? Gotejador elétrico, manual, não importa, ou aquela imersão. O importante é que os primeiros passos tenham sido seguidos adequadamente e agora nós vamos esculpir. Se o dente inteiro é de metal, então nós esculpimos o dente inteiro de cera. Se o dente é metalocerâmica, a gente reduz um pouquinho o dente para fazer um coping de metal, uma capa fina, que vai ser recoberta com cerâmica, então precisa ter espaço. Se é uma veneer, que é um dente de metal com a frente de resina, a gente vai abrir uma cavidade na vestibular para depois ter esse espaço para a gente aplicar a resina. Tudo isso eu vou mostrar depois em aulas específicas sobre essas técnicas, né? Então, uma aula de veneer, uma aula de metalocerâmica, e aí a gente vai aprofundando, mas é só para mostrar agora as opções que a gente tem de trabalhos com cera e fazer fundição, né? Metaloplástica, metal, metalocerâmica, né? A gente tem que pensar já no formato que precisa ter para esses trabalhos e também já saber os metais que podem ser utilizados para cada trabalho, né? Tem trabalhos maiores, por exemplo, como barras de protocolo,
né? Cada vez vai ficando mais difícil essa precisão. Quanto mais lugares para encaixar, ou seja, pilares, maior difícil a adaptação. Então, mais precisão é necessária. Então, peguei aí uma foto da internet, tem a citação, não é minha, tá? Então, ele combinou uma técnica de resina com cera. Ele recobriu com cera, né? Mas internamente tem a resina. Reparem que eu já citei esses componentes, que são como se fossem tubos de plástico, esse plástico branco, que se chama UCLA, é bastante usado na prótese sobre implante, em que ele já deixa o espaço para o parafuso, né? E essa fundição ela tem que ter muita precisão, né? Porque o parafuso ele tem que passar sem nenhuma tensão. Você não pode começar a fazer força para o parafuso entrar, por exemplo, porque senão começa a forçar os implantes e perde os implantes. Isso se chama, na prótese sobre implante, adaptação passiva. Ou seja, coloca os parafusos, está tudo sem forçar, está passivo o trabalho. Quando começa a ter que fazer força, não está passivo, está colocando em risco os implantes, né? Então, para conseguir essa adaptação perfeita, né, o técnico muitas vezes faz de resina. Só que aí a resina, ela polimeriza, ela tem uma contração. Pode ser pouca, pode ser muito, alguns dizem 7%, para fundição um pouco menor, pode ser 1%, mas contrai. Quanto mais resina, mais contrai. E vai dar uma tensão nesses pilarzinhos, que já não está tão assim, relax, já estão sob tensão. Então, muitos pegam um disquinho bem fino e dividem, separam esses elementos, ainda quando está em resina, separa com um corte bem fino. Para quê? Para tirar a tensão dessa resina. Aí todo mundo fica novamente relax. Aí, com um pouco de resina, novamente une. E aí, como tem pouca resina agora, a contração é menor. Então, diminuir a tensão que antes, quando eu construía a barra toda, estava tenso. Dividir, reunir as partes, e aí eu diminuí a tensão dessa estrutura aí, né? Então, é uma forma de tentar mais precisão nas fundições, né? Então, quanto mais pilares, né, mais artifícios como esse a gente tem que abrir mão. E se a gente faz a fundição e não, mesmo assim, não encaixa no metal, aí a gente acaba tendo que dividir de novo e fazer solda, né? Que já falei algumas desvantagens da solda, né? A gente sempre tenta ficar livre desse procedimento da solda, mas às vezes não é possível, né? Então, aí eu comecei a falar do conduto de alimentação, né? Que não importa o que a gente fez, se foi uma barra, né? Se foi um coping, se foi uma PPR, que é de cera também, mostrei na aula passada, vai ter que ter condutos de alimentação para que o metal chegue até a sua estrutura aí, de cera ainda, né? Então, existem alguns condutos que são pré-fabricados, ele já vem com câmara de compensação, foi um assunto mais importante da aula passada, né? Falar o que é a câmara de compensação, como que ela funciona, né? E eu vou revisar já. Então, falei sobre o ninho, né? O dente que você fez, por exemplo, essa coroa, parece ser uma coroa total de cera, sendo unida ali na câmara de compensação com cera pegajosa, uma técnica, né? Sempre com a boquinha para cima, a coroa, sempre com a coroa, com a parte interna do dente para cima, para não dar bolha. Evita pegar com a mão esses dentinhos de cera, que vai sair do gesso. Evita pegar com a mão e ir lá prender com a mão ali naquela estrutura, porque a sua mão tem calor, você às vezes pode pressionar isso daí sem querer, entortar, quebrar a borda. Então, sempre vem com o troquel, prende ali, né, e cola essas duas partes. Tá? Agora eu vou falar alguns detalhes sobre essa colagem aí também. Tá? Então, eu falei a importância do centro térmico. Então, a nossa fundição é que nem o planeta Terra. Tem o centro térmico, o núcleo, a parte interna é a última região
a esfriar. É lá que vai ter a lava derretida dos vulcões aí, né? Então, ainda não esfriou, no caso do planeta, porque é gigantesco, muito volume, vai demorar para esfriar. Então, agora a nossa fundição é pequenininha, ela esfria rápido, mas o centro também é a última região a esfriar e a derreter, a solidificar, vamos dizer, né? A solidificar aquela liga. Então, é muito importante, quando a gente tem um anel de fundição, tem vários anéis de 90 gramas, 60 gramas, 100 gramas, 120, 200, né? Dependendo do tamanho da fundição, você usa um anel maior. Mas é importante que você saiba aonde é o centro térmico, é o centro do anel. E naquele centro, você coloque uma área de cera maior, né? Que é a câmara de compensação ou câmara de reserva. Como funciona essa câmara de compensação? Vamos ver se lembramos. Então, eu esculpi aí um núcleo de cera, né, que é aqueles núcleos que vão dentro da raiz, intrarradicular, né, e uma coroa total, aí um molarzinho, né, que eu quero fazer a fundição e quero que essa cera vire metal. Ok. Então, eu prendi na bolinha, né? Então, pus o conduto. Lembrando que é sempre bom pesar essa bolinha e os dentes que você fez, pesa numa balança de precisão, para você ter uma ideia de quanto metal você precisa para fazer essa fundição. Você multiplica o peso da cera pela densidade da liga, está na bula, aí você tem um número que é quanto de metal você precisa. Isso você já fez, né? Agora eu já aprendi aqui, né? Temos um funil, que o próprio anel de fundição já tem aí um afunilamento, é uma base formadora de cadinho, que é um funilzinho para o metal entrar, né? Aí a cera que eu coloquei, a câmara de compensação e 2 trabalhos ali presos com cera na câmara de compensação. Aqui tem algumas coisas que eu queria falar antes de fazer a fundição. Primeiro, esses condutos de alimentação aqui que eu estou prendendo, ó, tá vendo? Que eu prendi meu trabalho, não podem ser maior do que 3 milímetros. Isso a gente tinha falado. Seu dente não pode ficar muito longe da câmara de compensação. Senão, depois, quando tiver metal derretido lá dentro, o dente está muito longe, não consegue doar metal para o seu dente. Pode dar alguma imperfeição no seu dente que está contraindo se ele ficar muito longe da câmara de compensação. Então, é importante manter essa distância de, no máximo, 3 milímetros. Os dentes, os trabalhos que você está fazendo, não importa se é 2, 3 ou 4, nesse caso aqui, eles têm que ficar numa distância um do outro também de, no máximo, 3 milímetros, porque é quanto o revestimento suporta. Menos que isso, às vezes, ele quebra e une, a fundição fica unida, como se fosse gêmeos siameses, né? Então, sempre respeita a parede de revestimento que vai ser formada no mínimo 3 milímetros. Menos que isso pode dar problema na fundição. Aqui, a distância com a parede externa, mesma coisa. Seu revestimento não pode ter menos que 3 milímetros. Senão o metal ele vem com tudo, uma baita velocidade, bate numa parede fina, quebra e sai fora, vai embora, né? Então, começa a espirrar metal derretido lá durante a fundição, porque ele fraturou o revestimento fino, né? Então, pôs em risco a fundição, certo? Então, essas distâncias, para que não quebre o revestimento, sempre 3 milímetros. Outra distância importante é essa altura aqui, ó, do fim do revestimento, ó, até seu trabalho, até seu dente aqui, ó. Aqui pode ter, no máximo, 6 milímetros. Não pode ser mais que isso. Pode ser um pouco menos, até 3 está valendo, tá? Porque não quebra. Mas não pode ser mais que 6, por um motivo. O metal ele vai entrar por aqui. E quem está dentro?
A cera, não, a cera já derreteu, não tem mais nada dentro, tem ar. Duas coisas não ocupam o mesmo espaço, lugar no espaço. Se o metal está entrando, o ar tem que sair. Se essa parede aqui em cima está muito grossa, tipo, vem aqui em cima, assim, ó, o ar não consegue sair. O ar vai sair pelos poros do revestimento, pelos poros. Então, não pode deixar essa área muito grossa. Até porque, se você deixar muito alto essa parede aqui em cima, o seu dente vai perigar estar no centro térmico. Então, perigo, perigo. Não deixe esta parede que está acima do seu trabalho muito grossa, entre 3 e 6 milímetros. Primeiro, para os gases saírem facilmente. Segundo, para o seu dente não ficar no centro térmico. Quanto mais revestimento você põe, mais você está deslocando o centro térmico para cima e mais vai coincidir com a posição dos dentes que você fez. Isso pode dar problema, tá? Então, só para deixar claro, essas dimensões aí do nosso anel de fundição. Então, coloquei o revestimento, ótimo, não estou mais vendo o meu trabalho. Revestimento, tem dois tipos de revestimentos que eu poderia usar, a base de gesso e a base de fosfato. Um é de baixa fusão e o outro é alta fusão. Daqui a pouco eu vou complementar esse assunto de revestimento, tá? Mas o fato é que eu coloquei um material que é espatulado e que expande. Tem que expandir esse revestimento, né? Então, no caso dos revestimentos mais modernos, os fosfatados vêm um líquido. Quanto mais líquido a gente põe, que tem sílica, mais ele expande. Daqui a pouco eu falo sobre isso. O revestimento tomou presa. E ele esquenta o revestimento quando toma presa. É parecido com o gesso. A sua cera até dá uma derretida lá dentro. Ele fala, nossa, tá quente isso aqui. Então, você às vezes vê a cera já derretendo aí quando o revestimento está endurecendo. Mas nessa hora não vai prejudicar o trabalho, tá? Então, o revestimento toma presa. E aí, depois que ele já esfriou, a gente recorta um pouquinho aqui em cima, passa no recortador, para deixar essa medida correta. É bom marcar a altura do seu trabalho, né? Mas a gente dá uma recortadinha ou passa lixa para deixar aqui de 3 a 6 milímetros. Tá? Outra coisa é que a gente, passando uma lixa nessa região, os poros do revestimento aparecem. E aí o ar vai conseguir sair mais fácil por ali, pelas porosidades. Então é importante dar uma desgastadinha. Depois que o revestimento endureceu, dá uma desgastadinha nessa parte em cima aqui. É só um recortador, se a medida já tá correta, é só uma desgastadinha só para liberar para os gases poderem sair, tá bom? Uma dica aí antes de fazer a fundição. Então tá bom, vai no calor, foi no forno, 900 graus, derrete a cera, né? E aquece o revestimento. Esse revestimento expandiu. A 700 graus ele já expandiu com a mudança da sílica e já está um pouco maior. E aí a gente funde e esse metal entra maior do que ele é, né? Porque esse metal a gente esquentou com maçarico, o metal vai expandindo, porque ele tem um coeficiente de expansão térmica. Cada metal tem um coeficiente diferente. Tá? Expande de um jeito diferente, mas todos expandem. Então, quente, 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 expandiu, derreteu, centrifugou, entrou. O metal está lá dentro. Por sorte, a nossa forma também já expandiu um pouco, né? Porque agora começa a esfriar o metal e ele começa a contrair. Ele vai esfriando, solidificando e contraindo. E quem que vai solidificar primeiro? A parte externa. Então, a parte externa começa a solidificar ali, ele vai esfriando de fora para dentro, né? Então, as partes externas vão, os átomos se aproximando, contraindo, esfriando, e o metal que está ao lado ainda está líquido. Ele vai puxando esse metal líquido, fala, ai meu Deus, estou contraindo, venha, venha, e contrai, solidifica. O metal que está do lado vai vindo, também contrai, esfria. No final, o seu dente contraiu e esfriou. E lá no centro térmico tem uma bolinha
cheia de metal derretido, porque é a última região a esfriar, né? É o núcleo do planeta. E aí aquela região está doando metal derretido. Fala, toma, meu filho, contrai aí à vontade. Tem metal derretido para você aqui. O outro núcleo está contraindo. Toma, meu filho, tem metal derretido aqui. Eu sou a última região a esfriar. Pega metalzinho aí. E depois que esfria, é comum a gente observar algumas bolhas nesse centro aí, nessa câmara de compensação, né? Nesse volume que a gente colocou no centro. Porque é uma última região a esfriar doou metal para todo mundo, então tende a ficar com espaços vazios. Nunca deixe seus trabalhos no centro térmico, senão seus trabalhos vão doar aí metal para o resto que está contraindo, vai servir como câmara de compensação. Tá? Então, isso daí que a gente viu na aula passada, que é muito importante. Como que funciona durante a fundição esse cálculo para o dente não ficar maior, não ficar menor do que deveria, e durante o esfriamento, como que a câmara de compensação doa metal derretido para os seus dentes que estão contraindo, né? Então, aqui eu peguei algumas imagens da internet, terminei a aula assim, mostrando assim, várias formas de fazer, ou com várias câmeras de compensação, ou com uma barra grande de cera que fica no centro, então é uma barra que é a câmara de compensação também, né? Ali tem uma imagem da solda que eu vou comentar no fim da aula, não de hoje, tá? De quinta. Então, aqui temos uma imagem, que é lá do departamento de materiais, de uma fundição que foi feita de uma prótese adesiva, né? Então, foi comprado esse conduto de alimentação pré-fabricado e colado à nossa peça que vai ser um pôntico com duas áreas para colar nos dentes vizinhos, né? Então, essa fundição deu certo, tá? Não teve problema, eu tenho imagem até dela realizada depois, mas eu mudaria algumas coisas hoje em dia, na hora antes de pôr o revestimento, né? Eu mudaria algumas coisas, por exemplo, né? Tenho 10 minutos, a gente retorna, tá? Por exemplo, por quê? Por que esta barra aqui tão grande assim? O trabalho não vem daqui até aqui, ó, até aqui mais ou menos nosso trabalho. Então, para que esta sobra aqui, ó? Esta sobra, o metal vai para a esquerda, você vai perder metal de uma área que o metal não precisaria ir aqui, ó. Então limita já, ó, o metal, você tem que entrar naquele negocinho verde, ó, não precisa. Tudo isso daqui você vai perder metal à toa, sem função, né, ó. Então, essa ponta que está sobrando aqui, ó, para que o metal vai bater a cabeça lá? Não tem saída, é rua sem saída ali. Não, já faz o metal vir aqui, ó, venha, entra aqui nesse caminho, né? Oi, aí. Entra aqui nesse caminho, né? Entra ali, ó, já estou direcionando, né, o metal para entrar. E aqui no meio também, ó, vai reto. Para quê? Aquele buraco ali no meio, para o metal ter que virar à direita, depois virar à esquerda, né? Então, muito caminho, já faz uma pista dupla, reta. Vai lá, meu filho, vroom, já vai o metal, né? Então, toda essa parte aqui é o centro térmico, é a região da câmara de compensação, a última região a esfriar, certo? Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença, certo? Então, diminuir o caminho, assim, a largura, para deixar assim reto para o seu trabalho, não perder para os lados e nem tem desvios no centro, tá? Então, primeira coisa. Segunda coisa, aqui, ó, o tamanho desses verdinhos tá excelente, em torno de 3 milímetros, isso está bacana, né? Foi feito gotejando? Foi, não tem problema, tá? Então, mais ou menos de espessura, né? Diâmetro 3 milímetros. Tamanho também 3 milímetros, tá bom? Então, eu peguei essa imagem de um PDF da USP, depois eu vou colar no grupo, tal, para vocês verem, achei interessante, uma fundição que falhou, né? Deu errado essa fundição aí. Então, você vê que aqui, ó, faltou um pouquinho de metal nas bordas, né? Faltou um pouquinho de metal aqui nas bordas.
faltou um pouquinho aqui também, ó, não completou, né? Não completou. Fecha a porta para mim, Gi. Então, aqui também, ó, provavelmente tinha algum trabalho aqui, não copiou, não deu certo. Né? Por que será que teve essas falhas aí da fundição? Né? Primeira coisa, o caminho do metal tá fácil? Não. Pô, para o metal chegar aqui, ó, o metal vem aqui, Fórmula 1, uma grande velocidade. O que ele encontra na frente? Uma parede. Pediu para arrebentar a fuça ali na parede. Né? E vem, puf! Pô, né? Vai lá e puf! Tem 90 graus, ele já breca. O metal já bate com tudo. Então, para que esse caminho tão fino aqui? Por quê? Né? Então, facilita o caminho. Ó, o metal tem... Ô, Jesus, volta. Opa. Ó. Então, aqui, ó, metal, vamos facilitar o caminho para ele, ó. Vamos abrir essa pista, ó. Né? Para o metal chegar mais fácil em todos os elementos, não bater a cabeça no reto e depois ter que virar, né? Então, primeira coisa, abrir esse Y para que o metal possa abrir e chegar em todas as pecinhas que a gente quer. Segunda coisa, a distância dos dentes, dos copings, parece ser coping para metaloplástico, isso daí é um chapéuzinho que vai aplicar resina por cima. Tem umas bolinhas de retenção. Essa distância está muito grande, sei lá, tem 1 centímetro aqui, ó. É no máximo 3 milímetros, senão o dente vai contraindo e não consegue puxar metal do centro, está longe pra caramba do centro, né? Então, aproxima o dente do centro. Não pode ficar no centro, mas tem que ser próximo para poder pegar metal dali, que está derretido ainda. Né? Então, no máximo 3 milímetros esses condutos. Outra coisa que pode ter dado errado, às vezes, é a cera mesmo que foi feita aqui no bordo. A cera aqui, ó, desse bordo, por exemplo, quando a gente realizou, ela estava fina. Tá? Então, se a cera... Você faz um copy, um trabalho, e ela fica mais fina do que 0,3 milímetros, né? A fundição não copia. E aí o metal não vai. Se fosse ouro, ia, porque o ouro vai porque é uma beleza. Mas o níquel cromo não vai. Então, existem especímetros para você conferir na cera. Né? Tá com 0,2? Engrossa. Não vai dar certo. Vai furar, vai faltar metal. O metal não chega. Tá? No mínimo 0,3. Quer ficar tranquilo? 0,5. Tá? Então, se você olha o seu dente contra a luz, está transparente, engrossa. Porque o metal não copia. Vai ficar furado já o seu trabalho. Né? Já sai com furo. Né? Porque tinha uma área fina na cera. Tá? Então, aqui nessa imagem, tem vários motivos que podem ter ocasionado aí, né, a falha da fundição. Né? Então, sempre você vai pensar num trânsito. Né? Vamos facilitar os carros irem para a zona leste, para a zona oeste, vamos bifurcar isso aqui. Né? Então, para que não tenha uma área ali no meio de impacto de 90 graus. Tá? Então, estou tentando ser o mais didático aí. Então, seguindo. Nossa, não consegui apagar essas coisas. E agora? Vai ficar aí para sempre? Ixi, rapaz. Bom, tudo bem, vamos tentar. Apagador. Tudo bem. Tá tudo em todos os slides? Não acredito, filho. Era aí. Tudo bem. Então, eu faço assim. Eu me estrepei, viu? Acho que eu vou ter ali uma marcação para sempre. Tudo bem. Vamos com o vídeo rabiscado mesmo. Tá? Então, continuando. Então, aqui nós estamos vendo, esquece os rabiscos, que eu não sei o que aconteceu, mas aqui nas dentais vem de sprue. Né? Então, vários diâmetros, né? Vários diâmetros. Tá? 0,8, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. É que a gente tanto usa em PPR, né, fazer parte da PPR, como também
para fazer esses condutos de alimentação. Esse de 3 milímetros é o que você pode comprar para prender os seus trabalhos, né? Para padronizar, em vez de prender com uma cerinha de um lado do outro tal, e engrossar, você já tem ali um tubinho que você corta e prende seu trabalho, vai estar sempre padronizado o diâmetro do caminho do metal, né? Então, tem várias marcas de sprue, de cera, né? Então, não é para vender, assim, não estou fazendo propaganda, mas só pesquisei e pus aí para vocês verem, né, que como que vem assim a apresentação, ó, tem de 1,5, 2, tem um xizinho lá no 2,5, você compra do diâmetro que você quiser. Sprues de cera para fazer conduto de alimentação e tal. PPR, olha lá uma PPR também que usou sprue, né? Recomendo aí as aulas da Renata Blumer, que também é aí de Piracicaba, ela grava alguns vídeos sobre PPR, materiais. Então, quem quiser complementar um pouco o assunto, tem bastante vídeo lá no canal dela. Ok, então olha lá, o caminho do metal, como que o metal vai chegar até aquela estrutura de PPR que eu esculpi com cera, sobre um modelo também de revestimento, né? Um modelo de revestimento. E aí depois que eu fiz o caminho do metal em cera, a gente põe um copo em volta, ou anel de fundição grande, ou cartolina, cada um faz de um jeito, em que vai ficar para fora só o quê? O caminho do metal. E completa isso com revestimento. Todo o seu trabalho, sua escultura da PPR, fica ali dentro, embutido, depois evapora, e o metal entra por aquele caminho e chega, se tudo der certo, a tua peça, né? Então, nós temos aí exemplos né, de trabalhos de PPR, ó, com uma forma já diferente, para o metal girar e alcançar toda a peça. Aqui, vários trabalhos de PPR fundidos, mas sempre pensando o quê? Facilitar o metal chegar em todas as partes do seu trabalho. Então, existem várias técnicas, isso daí varia muito, prótese fixa e prótese removível, tá? Estou falando bem geral sobre essa parte de posicionar esses condutos de alimentação que vão servir de caminho para o metal, tá? Então, retornaremos agora com o fim aí dessa aula de 40 minutos. Vamos continuar falando aí sobre essa parte, né, do revestimento. Entrando agora nessa parte do revestimento, né? Então, nós paramos aqui. Então, ali a pessoa envolveu ali aquele modelo de revestimento, a escultura, e aí colocou o revestimento. E aí eu mostrei algumas próteses que já foram fundidas, derreteu a cera e o metal entrou. Então, a gente vê aí ó, o caminho que o metal percorreu até chegar no trabalho que era de cera. Logicamente, todo o revestimento aí foi quebrado, né? Foi removido, a peça está sendo limpa. Esses caminhos do metal, esses condutos vão ser cortados, a gente aproveita só a peça, né? Então é importante que sobre metal, tá? O metal é sempre, né, não é no limite, assim, né? Então, sempre vai ter um botão que se chama aqui, ou é uma sobra de metal, e a gente corta isso daí, tá? Então, eu mostrei aqui, acabei a aula mostrando algumas fundições, que é algum laboratório, eu peguei a imagem da internet, fiz a pesquisa, fundição de PPR, achei interessante, né? Várias PPR, adaptando no modelo ali, já vai cortar, depois polir, que é o mais difícil, uma das partes mais, né, especializadas dessa parte. Existe o polidor de PPR, é uma profissão praticamente dentro da prótese, né, que é polir esses trabalhos. Então, na prótese fixa, que eu estou dando mais ênfase, é porque nós fazemos prótese fixa no primeiro ano. Nós estamos no primeiro ano, então eu vou falar mais de prótese fixa, mas a fundição é usada aí, pelo que vocês viram, em implante, né? PPR, estou dando umas jogadinhas assim para a gente abrir a mente. Mas o foco, quando a gente trabalhar na prática, vai ser troquelizar, né? E naqueles preparos, fazer com cera e fundir, né? Fundir aí esses trabalhos. Tá? Então, olha aí os sprues, no caso de 3 milímetros, esses amarelos. Aí não é um trabalho de fundição, é para prensagem de cerâmica, tá? Mas é bem parecido, né? A boquinha para cima, tal, para não dar bolha no revestimento, né? Esses condutos aí, esses sprues,
né, que é esses cilindros de cera com 3 milímetros, não pode ficar muito longe aí do centro térmico. Tá? Então, quando você chega nessa fase, agora eu vou trabalhar com o revestimento. Vamos lá, vamos jogar o revestimento dentro do anel de fundição que você já posicionou ali, a sua árvore, né? Parece uma árvore de cera, seus trabalhinhos são os frutos, né? Então, a cera odeia água. Ela é igual ao cascão, ela é hidrófoba, né? Então, quando você passa cera no carro, né? Então a cera, você toma uma chuva, alguma coisa, você percebe que a gota de água, né, não molha o carro, ela fica assim redondinha sobre o carro anda, cai a água e o carro está seco, né, praticamente. Então, por quê? Porque a cera tem uma tensão, né? Então, ela sendo hidrófobo, a água não se aproxima, não consegue, né, se aproximar por essa hidrofobia da cera. E nossos trabalhos são feitos de cera. E o revestimento que a gente vai colocar aí dentro possui água. Ele não gosta da cera. Então, a gente tem que providenciar um agente umectante, né, um agente que quebra a tensão superficial, ou chamado de antibolhas. Tem várias marcas, você borrifa sobre o seu trabalho de cera, borrifa, e aí a sua cera passa a gostar de água. Né? Uma película fina, espera secar, não assopra, pelo amor de Deus, porque a cera com calor, ela pode empenar, abrir os bordos, né? Então, desadaptar, perder a precisão. Então, deixa secar naturalmente, 2 minutinhos seca, né? Então, a gente passa esse antibolha e aí a água vai conseguir se aproximar do seu trabalho e copiar cada detalhe, e evitando que dá bolha, por isso se chama antibolha, né? Então, olha lá, já passei o antibolha e eu começo a mergulhar aquela árvore de cera, né? Aquela árvore de fundição, dentro de um revestimento que o ideal é espatular a vácuo. Né? Espatula sempre, vê lá, na bula do revestimento, níquel cromo, usa tanto de líquido, tanto de água e tanto de pó. Ah, é esse aí que eu quero fazer, eu vou fazer níquel cromo. Então, segue a bula, pó, líquido, né? O líquido que vem junto, que é para expansão, e se precisar pôr água, você põe também água destilada, tá? Que é ideal, água destilada, porque a água da torneira tem sais, minerais, né? Então pode interferir na presa, na precisão, interferir na precisão. Então, e verte esse revestimento com cuidado, assim, não deixa cair direto sobre o seu trabalho, que nem está fazendo assim, porque às vezes até solta, tá ali preso, pá, uma pancada, solta, vai no cantinho, vai mergulhando, ele vai afundando, o seu trabalho começa a... Ah, meu Deus! Aí começa a entrar revestimento na boca, porque eles estão com a boca para cima, né? Aí seu trabalho morre lá dentro, asfixiado, coberto por revestimento, né? Brincadeira, só para vocês entenderem e tentando não dar bolha dentro, né, desse revestimento aí, tá? Então tem várias marcas de revestimento, tá? Então os antigos eram revestimentos à base de gesso, misturava com água. Ele tinha uma espécie, um mineral chamado cristobalita e que expandia. Só que esses revestimentos à base de gesso são revestimentos de baixa fusão. Então, são revestimentos mais baratos, né? São bastante usados na área de fazer anéis, bijuterias, é bastante usado porque são mais baratos, né? E a gente usa para fundir cobre, alumínio, fundir ouro, fundir prata, né? Então, são revestimentos utilizados em metais de baixa fusão, tá? Então, mistura com a água na proporção correta e cobre o seu trabalho, que será de ouro, será de prata. Agora, os metais que a gente trabalha, na maioria das vezes, na prótese hoje em dia, são alta fusão. Não são à base de gesso, são à base de fosfato. Então, são chamados revestimentos fosfatados, como estão esses que são antigos e que estão na imagem. Eles vêm com um líquido que tem sílica, que faz o revestimento expandir no forno, né? Então,
Os revestimentos à base de gesso não tem nenhum líquido, é a água mesmo, de preferência destilada, tá? Então, na proporção correta. Tá? E a cristobalita está no pó, que vai expandir, tá? Agora, aqui, o que vai expandir está no líquido, tá? E o pó é a base de fosfato, a gente... então, usa tudo na proporção correta. Tem esse revestimento que, logo quando eu me formei, como técnico, começou a bombar, que ele tinha a mesma qualidade que a maioria dos revestimentos importados, se destacava, e muita gente utilizou esse revestimento. Né? O que eu acho interessante é a tabelinha que vinha nesse revestimento. Né? Hoje já tem muito mais opção de revestimento também importado, né? Então, uma gama de revestimento, a precisão dos revestimentos só aumentou. Né? Então, foi melhorando aí a cópia, né, dos detalhes, a precisão da expansão. Então, tem um monte de revestimento hoje em dia que os laboratórios usam. Mas o que eu achava interessante era essa bula que vem nesse revestimento, e na maioria dos revestimentos vem. Né? Mas para vocês entenderem, olha lá, tipo de liga, né? Tá aqui. Por exemplo, se eu trabalhar com níquel cromo, eu vou fazer níquel cromo, vou fazer uma metalocerâmica e é níquel cromo. A paciente não tem alergia, então vamos fazer um coping de níquel cromo já esculpido, beleza. Então, quanto eu vou usar no revestimento para fazer fundição de níquel cromo? O anel que eu vou usar é de 90 gramas. Aqui, ó, um anel de 90 gramas, então eu vou usar 90 gramas de pó do revestimento. Você vai lá, A maioria dos revestimentos vem com um saquinho de 100 gramas, tá? Você quer guardar os 10 gramas, você guarda. Você quer misturar 100 gramas, você mistura. Eu vou guardar 10 gramas, vou pegar 90. Tá, 90 gramas porque o meu anel é de 90. Ok. Separei 90 gramas de pó. Ok. E aí? A bula me fala para usar 20,5 ml do líquido, que é a sílica coloidal, que faz expandir, mas fala para diluir um pouquinho o líquido e colocar 2 ml de água, de preferência destilada ou deionizada. Então, dessa forma, o revestimento vai ter uma expansão adequada para a expansão do níquel cromo. O níquel cromo, né, o tanto que o revestimento vai expandir é mais ou menos o tanto que o níquel cromo expande quando é aquecido. E aí, os dois expandem, quando esfria, chega no tamanho que eu quero, né, que é o tamanho que eu esculpi, aliás. Ok. Agora, reparem se eu fizesse um trabalho de ouro, o ouro aqui, ou prata paládio, por exemplo. O prata paládio com mais de que 40% de ouro, tá bom. Reparem aqui a proporção, ó. Eu coloco menos líquido, 13,5 de líquido e 9 de água. Reparem que o total sempre vai dar 22,5, né? Que é o quanto de líquido eu preciso de pó, de água e líquido que eu preciso para dar consistência correta. Só que lá naquela situação do ouro, né, vai muito menos líquido, menos sílica, ou seja, expande menos. Ou seja, o ouro, quando é aquecido, expande menos, certo? O coeficiente de expansão térmica é menor. Então, de acordo com o metal que você quer fazer, você muda os ingredientes desse revestimento para ele expandir mais ou expandir menos, tá? Agora, o que está aqui não é a verdade absoluta também, tá? Muitas vezes o laboratório, lá no endereço que ele tem, na umidade ambiente que ele tem, na temperatura ambiente que ele tem, né? Então, ele precisa realizar alguns testes e adequar isso. Às vezes ele, eu acho que eu vou usar 100% de líquido, porque não está encaixando direito isso aqui, está muito justo. E aí ele nem dilui com água, e aumenta, né? E usa 22,5 de líquido e nem põe água, para ver se expande o máximo possível. Tá? Então, esses testes os laboratórios realizam para quê? Para tentar obter o máximo de precisão, tá bom? Então, só para vocês entenderem que nós temos um revestimento que precisa expandir a mesma quantidade que o seu metal contrai. Tá? Então, vai depender as proporções de líquido e de pó e de água de acordo com o metal que você usa. Tá? Resumindo. Tá? E é bom que você espatule a vácuo,
Para quê? Para tirar todas as bolhas, né? Para tirar o ar desse revestimento, para ter uma resistência bacana, né? Então, seguir a concentração correta, espatular da melhor forma para que esse revestimento fique o mais denso possível. Tem gente que não tem espatulador, vai na espátula mesmo, né? Mas a chance de dar bolhas é maior. Tá? Então, a gente passa o antibolha, vai lá, passa o antibolha, espera secar, e aí mistura o revestimento e não vai deixar tomar presa antes, tem que ser meio rapidinho, né? E vertendo esse revestimento ali naquele anel, e sempre de olho aí se está dando bolha em alguma área indesejável, vai colocando com um pincelzinho, tal e coisa, até que a sua árvore de trabalhos fica lá dentro, você não vê mais. Isso toma presa, esquenta, seu trabalho até ameaça derreter um pouco, mas está lá dentro. Tá? Tem que tomar cuidado, às vezes, vibrando no vibrador, solta os dentinhos, então tem que colar melhor com a cera, né? Não pode colar mais ou menos, porque você vai vibrar no vibrador, e aí sua árvore, de repente, descola um trabalho, é um perrengue chato de passar isso daí. Né? Então, vamos começar a trabalhar com fogo. Né? Então, para trabalhar com fogo, a gente precisa se proteger e precisa ter autorização. Tá? Então, os laboratórios precisam ter um certificado dos bombeiros, né? Então, os bombeiros orientam, por exemplo, placas de não fume, onde tem gás, né? Então, extintor nas áreas de risco, botijão de gás e de oxigênio sempre fora do laboratório, né? Para não explodir o laboratório num acidente. Né? Então, são algumas coisas que são exigidas aí pelos bombeiros. Todo ano você tem que trocar aí a carga desse botijão, porque vence, né, desse extintor. Então, tem uma empresa, né, que vai lá e faz a manutenção dos extintores. Né? E a gente vai trabalhar aí, para trabalhar o fogo, precisa ter isso, precisa ter o calor, né, que a gente acende com isqueiro, geralmente, o combustível, que normalmente é o gás de cozinha normal. Alguns laboratórios trabalham com acetileno, que tem uma chama mais quente, né, que possui uma temperatura maior. Tá? E o comburente pode ser o próprio ar do compressor, que tem oxigênio, mas aí você funde ligas de baixa fusão, ou você precisa comprar um cilindro de oxigênio mesmo para fazer fundições de alta fusão. Né? Então, um metal que tem uma temperatura alta, você vai ter que ter um cilindro de oxigênio. Tá? Então, o nosso forno de fundição, já falamos na aula de equipamentos, ele que vai fornecer calor para quê? Para derreter a cera, para expandir o revestimento e para aquecer esse revestimento para o metal entrar, porque o metal não entra onde tiver frio. Né? Então, o nosso bloco de revestimento, aí fosfatado, foi para o forno. Nós temos um cadinho, tem vários materiais que existem, né, para cadinho, é onde a gente derrete a liga, mas a gente usa de quartzo, tá, que não contamina. Agora, pode contaminar se você colocar... Toda hora funde o metal no cadinho. Uma hora funde ouro, aí depois funde níquel cromo, aí depois funde cobre. Esse cadinho vai ficar contaminado. Então, você tem que ter um cadinho para cada metal. Né? Você vai trabalhar com uma liga para cerâmica, você não vai ficar contaminando com cobre aquele cadinho. Então, usa só aquele cadinho para níquel cromo. Aquele cadinho, então escreve com o Lecron, dá uma forçada assim, qual metal que é aquele cadinho, para você não ficar misturando e correr risco de contaminação, que é muito perigoso lá na frente quando você for aplicar cerâmica. Tá? Então, isso começa a aumentar a temperatura, né? E aí começa a derreter a cera. Né? Então, já começa a ter um xixizinho ali que escorre, pega fogo, inclusive. Por isso que o laboratório precisa ter algum tipo de coifa para drenar esses gases. Inclusive, o revestimento fosfatado, ele tem um cheiro muito forte de amônia, ele libera algum componente de amônia, que é tóxico, então você não pode ficar ali dentro respirando isso. Né? Muitos laboratórios fora mesmo, em área externa, porém coberta, senão seu forno vai tomar chuva, lógico, então uma área externa, porém coberta, para liberar esses gases aí mais fácil. Né? Mas o ideal é a coifa, quando é interno. E aí essa temperatura vai aumentando,
e aí não tem mais cera líquida, a gente percebe que fica escuro, é só carvão. Não está limpo esse anel ainda, não faça fundição nunca nessa situação, porque seu anel está todo contaminado com carvão, né? Então é importante sempre trabalhar com materiais que derretam e vai embora. Não vai fazer núcleo com madeira, que era comum antigamente, porque lá vai virar um carvão que não escorre, vai ficar resíduo, né, de carvão lá dentro e vai comprometer a sua fundição. Não vai trabalhar com resina foto e tentar derreter a resina foto, não derrete. Tem sílica na resina foto, tem vidro, vai entupir ali dentro, o metal não vai entrar. Então, a única coisa que a gente trabalha é cera e resina acrílica, ou seja, derrete, tchau, sobrou um espaço vazio. 700 graus, né? 700 graus, lá já reage com o CO2 e libera todo o carbono e o oxigênio, forma gás carbônico, tchau, carbono. Aí o anel fica branquinho, bonitinho, uma beleza, sinal que descontaminou. Seu metal vai poder entrar, mas para garantir, espera uns 40 minutos nessa temperatura aí, né? Para quê? 700 graus é a temperatura que a sílica tem expansão. Então, ela faz uma expansão bem com calma, né? Expande, assim, naquela temperatura, não acelera o processo, você tem uma expansão mais homogênea, dá um tempinho, tá? Se fôssemos fundir ouro, cobre, alumínio, já para aí, 700 graus. É a temperatura aí para a gente fazer fundição de baixa fusão. Se fosse um revestimento à base de gesso, para aí, pelo amor de Deus, porque esse revestimento não aguenta mais que isso. Ele começa a trincar e degrada, libera enxofre. Então, isso aqui é a temperatura. A partir daí, tem que ser revestimento fosfatado, revestimento de alta fusão. Se eu quero fundir níquel-cromo, eu vou ter que chegar a esse revestimento a 900, alguns põem 950. Então, vamos lá. Sobe lá. Oi, 900 graus. De novo, deixa 40 minutos para que a temperatura toda chegue em todo o seu anel. Porque às vezes está marcando no termômetro, mas o seu anel não chegou no 900 ainda, tá no 700. Né? Então, espera um tempinho para que a temperatura chegue no centro do seu anel, né, de fundição, onde o seu metal vai entrar. Tá? Então, aqui então, a chance de ter contaminação é menor ainda, né? Então, não tem mais, não está mais escuro, esse anel está bem branquinho, né? Livre de contaminação. Esperei 40 minutos? Esperei. Expandiu. Aqueceu o revestimento? Aqueceu. Então vamos lá. Já começa a dar um suador, um pouquinho de adrenalina na hora de fazer a fundição. Até hoje, para mim, dá um pouco de adrenalina. A gente já trabalha com isso faz tempo. Os alunos costumam ter bastante adrenalina. Então a gente já tira do forno ali o cadinho, que também está limpo, está descontaminado, com impurezas e tal. Né? Então, eu peguei aquele cadinho que eu uso níquel-cromo, é o cadinho para níquel-cromo esse daí, então tá bom. Então, não vou contaminar isso daí, ok. E aí eu ponho o metal que eu comprei lá, para o meu trabalho eu já sei, eu preciso de uma pedrinha, eu pesei antes do meu trabalho, multipliquei pela densidade, já sei que uma pedrinha só já é suficiente para fazer aquele núcleo e aquela coroinha pequenininha do molar. Tá tranquilo, então tá bom, vamos lá. Tem vários tipos de maçarico para derreter isso aí, tá? E aqui tem foto, essa foto aí é maçarico antigo, tá? O primeiro aqui de cima era um maçarico de alta fusão que eu tinha, mas esse bico era meio grande, demorava pra chuchu para derreter esse níquel-cromo, sofria frio, suava frio. Então, esse aqui, que é um bico menor, é um maçarico que vem do ar comprimido e gás, ele é baixa fusão, é baixa fusão, não consegue muito calor, derrete ouro, cobre e tal. Esse aqui é alta fusão, é com oxigênio. Eu tenho um tambor de oxigênio com gás, tá? Mas essa marca de maçarico eu sofria, ou esse modelo, né? Então é uma coisa antiga. Hoje em dia os maçaricos têm um bico mais fino, um chuveiro mais fino, concentra mais o fogo, e a chama fica mais quente, então a gente derrete um monte de pedrinha, 6, 7 pedrinhas de níquel-cromo, derrete todo mundo, uma beleza, não passa sufoco, né? Então,
Tem alguns laboratórios que trabalham com arco voltaico também, que é para derreter o metal. É como se fosse o polo positivo e negativo, encosta no outro, dá um curto-circuito, até ficar apagando as lâmpadas, assim, parece estar alguém morrendo eletrocutado na cadeira elétrica. Mas não é. É que está lá no laboratório fundindo, né, níquel cromo, aquele curto-circuito derrete a liga e faz a fundição. Então, é uma fundição com arco voltaico, tá? Alguns laboratórios de PPR usam isso daí, tá? Então, olha aí, tipos de maçarico, tem maçarico para solda também, tá? Então, um maçarico mais moderno, que tem esse bico mais fino, que dá uma temperatura mais quente. Eu recomendo da EDG, gosto muito do maçarico da EDG, tá? E alguns laboratórios usam, em vez de gás de cozinha, o acetileno, também precisa ficar sempre fora do laboratório, esses botijões. Tá? E quando a gente acende o maçarico, sempre liga primeiro o gás. É igual eu já mostrei no bico de Bunsen. Acende o gás, tem aquela chama amarela, combustão incompleta. Aí você começa a abrir o oxigênio, a chama vai ficando azul, até que ela fica bem azulada e praticamente transparente. Tá? A chama tem algumas zonas da chama que estão descritas nos livros de materiais, procedimentos para fundição. A gente tem uma região da chama, que é bem na ponta do bico, que se chama zona de mistura. Ali o oxigênio está misturando com o gás e ainda nem pegou fogo ainda. Tá? Então, os livros falam que é uma zona fria, mas eu não aconselho a pôr o dedo ali. Tá? Então, é uma zona que está misturando. Tá? Tem outra zona, a zona de combustão, ou seja, o fogo já começou a quebrar as moléculas do gás, através do oxigênio, que é o comburente. Então, ali que está acontecendo a reação química. Essa chama que vocês estão vendo é de baixa fusão, é com ar comprimido, é para fundir ouro, para fundir prata, aquele maçarico menorzinho, que é antigo, tá? Que forma uma chama grande até, tá? Uma chama branca, que é essa que eu estou falando agora, a zona redutora, compridinha, tá? Zona redutora é uma chama bem clara, bem branca, e que tem a maior temperatura da chama, é onde a gente vai colocar a liga ali para derreter, é a área mais quente que tem. Mais longe tem uma área oxidante que só escurece a liga. Se você ficar passando a chama naquela área, a liga vai ficando escura, 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 ou seja, a ligação com oxigênio. Então, oxida, é a zona oxidante. Então, o metal vai sempre na área mais clara da chama, naquela chama mais branca. Tá? Se fosse uma chama de alta fusão, aquele maçarico mais potente, essa área branca, a zona redutora, ela fica quase no maçarico, 1 centímetro do maçarico. É uma chama mais curta, mais forte, menorzinha. Você quase encosta o maçarico no metal, assim, para fundir alta fusão. Tá? E baixa fusão não, é um pouco mais longa, uma chama um pouco mais comprida, só para comparar os dois tipos de chama. Então, para fundir alta fusão, a gente precisa de oxigênio, um botijão, que vem com um manômetro, que você tem a pressão de saída, geralmente a gente usa 2 ou 3 kgf, você vai girando esse botão preto da frente, aí até ele ficar no número 2 ao 3, mais ou menos. Tá? E aquele outro manômetro serve para marcar, na verdade, a quantidade de oxigênio que você tem ainda no tambor. Né? Conforme você vai fazendo fundições, isso vai diminuindo. Quando chegar perto do fim, você tem que recarregar. É perigoso usar quando está muito no fim, até. Pode ter algum refluxo do gás. Tá? Então, isso daí. Você tem lojas específicas para recarregar o oxigênio. Tá? E aí, seu maçarico vai ter um controle do gás e um controle do oxigênio. Você liga primeiro o gás, geralmente é o vermelho, né? E depois acende, e aí você vai abrindo aos poucos o azul, ou verde, que é o oxigênio, e vai regulando a intensidade dessa chama. Tá? Então, ela começa amarela, e aí, com o oxigênio, ela se torna azul e mais forte. Né? Reparem, essa chama é de baixa fusão, de alta fusão. Olha ali a parte próxima ao maçarico, uma parte mais branca, é a zona redutora,
que é onde a gente vai realizar a fundição de alta fusão. O metal, para derreter, tem que ficar perto daquela chama branca, ou seja, bem próximo ao maçarico, né? Tá? Então é diferente, vocês podem reparar que é diferente essa chama aí de alta fusão com aquela chama mais comprida de baixa fusão. Tá? Então, esse tipo de chama é perigoso você usar em ouro, em metais de baixa fusão, na prata, você vai queimar, né? Porque são metais de baixa fusão. Então, tem que ter, se for usar assim com oxigênio, maçarico de alta fusão, é bem fraquinho, porque senão é muito fogo para pouca coisa. Né? Essa liga aí, esse tipo de chama forte com oxigênio é para derreter metais de alta fusão. Então tem que ter cautela na hora de usar com metais de baixa fusão, que facilmente você estraga. Você estraga o metal que você está usando. Tá? Derrete muito rápido e periga queimar. Tá? Então, alterar as propriedades daquela liga. Tá? E aí, depois que você derreteu a liga tem que entrar naquele molde, que é o negativo, onde derreteu a cera, que estava no forno. Então, a gente pode usar ou centrífuga por mola, que eu tenho uma até hoje, a minha eu dou 3 voltas, mais ou menos, e tem aquela do curso, que é centrífuga elétrica. Vai na tomada, você fecha a porta e ela gira eletricamente. Tá? Então, essa daqui é uma centrífuga manual. Para quem começa, elas são mais em conta. Tem uma caixa de metal para proteção, para não vazar liga em cima de você, se tiver algum problema durante a fundição. Né? Então, ela fica dentro de uma área para a sua própria proteção, uma caixa de fundição, geralmente de metal. Não vai ser de madeira isso daí. Né? Então, depois que a gente aciona, geralmente é no pé, né? Então ela gira e isso, o metal não tem alternativa. Ele é lançado para dentro do molde que vai estar na posição certa para ele entrar ali dentro, né? Metal derretido. Tá? Então aqui é uma centrífuga elétrica, como parecida com a do curso, você fecha a portinha e lá dentro gira o metal, entra dentro do molde, do negativo, e você nem vê. Né? Então, uma maior segurança, né? Fica um ambiente fechado. Só gira depois que você fechar a portinha. Tá? Então, você coloca o maçarico quase ali dentro dessa centrífuga, derrete o metal, tira o maçarico e fecha a porta. Meio rápido. Né? Tira o maçarico de dentro e fecha a porta. Não pode demorar, senão essa liga solidifica antes de girar. Então, tem que ser um processo meio rápido. Né? Então, a gente está ali derretendo, olha lá. Uma foto que eu pus, eu lembro, o óculos escuro na máquina fotográfica para conseguir ver aí esse metal que estava sendo derretido. Esse era aquele maçarico antigo meu que eu sofria. Demorava para derreter o metal, ia suando. Né? Então, você começa a ver assim o níquel cromo, ele começa a desfazer aquele formato original dele, né? Então, ele não fica muito nítido que ele derreteu, tá? Não é que nem o ouro que desmonta, parece que desmontou e vira uma gema de ovo, né? Esse daí dá uma leve desmontadinha e é muito crítico isso, porque se você não enxergar essa desmontadinha, você pode começar a achar que não derreteu e começar a queimar a liga, né? Então, superaquecer isso. Então, essa temperatura que desmonta, né, é visual, muito importante você usar óculos escuros. Não dá para ver o que está acontecendo ali se você não tiver um óculos bem escuro. Não dá para ser aqueles Ray-Ban, não. Tá? Porque é claro ainda. Tá? Você vai destruir a sua retina. É muita claridade. Né? Então, você acaba queimando a retina com essa claridade toda. Não dá para ver. Você não vai fazer uma fundição adequada se não tiver um óculos adequado. Então, com aquele óculos escuro, você consegue ver o formato da liga, né, se alterando, ela dá uma desmontadinha, está chegando a hora de você apertar o pedal e isso girar. Né? Só que antes de fazer isso, eu tenho que pôr o anel aí, pô, senão o metal vai vazar. Ó. Não tem ninguém, não tem aqui, neste local aqui, onde está o furinho saindo fogo aqui, ó, é onde você vai colocar a boca do seu trabalho. Ó. Seu anel de fundição vai estar aqui. Isso, quando girar, vai fazer o metal entrar naquele furo e entrar dentro do seu molde de revestimento, que
que está seu trabalho, estava seu trabalho esculpido lá dentro, né? Então, isso tudo você tem que tentar, durante a fundição, ajustar a altura certa, tem que conferir, né? Os dois furos têm que coincidir ali, onde o metal derrete e onde o metal vai entrar. É bom até testar antes, ver se está tudo na altura certa, se está tudo bem, para não chegar na hora que derreter o metal, ver que está errado, que um negócio está para cima, para baixo, né? Que essas coisas dá para regular ali na centrífuga, tá? Isso vocês vão ver na prática. Então, o importante é que agora nós vamos tirar aquele anel do forno, posicionar ali naquela região onde eu mostrei, pisar e o metal ele entra, né? Ele entra dentro daquela abertura do anel, né? E Alá nos proteja, entrou, chegou até o fim e copiou seus dentinhos, né? E chegou até o fim, não deu falha. A gente sempre deixa esfriar naturalmente. Deixa esfriar, não põe na água, a pressa é inimiga da perfeição. Quanto maior o trabalho, mais chance de empenar, de distorcer. Deixa quietinho. O único material que a gente poderia esfriar, pôr embaixo da água, é o ouro. Tá? Existia um tratamento térmico amaciador ou amolecedor, tratamento térmico, em que a gente esfria rápido o ouro e ele fica um pouquinho mais mole. É bom para brunir os bordos, então para fechar o bordo, adaptar, para ele ficar, né, mais maleável, vamos dizer. Tá? Agora, se deixar esfriar devagarzinho, o ouro ele fica mais duro. É o tratamento térmico endurecedor. Agora, níquel cromo, cobalto cromo, ligas básicas, cobre alumínio, não ponho na água. Motiva mais para dar errado, tá bom? Então, esqueça. Deixa lá uns 40 minutos esfria, porque o revestimento demora para esfriar. O metal até que esfria rápido, mas ele está envolto por revestimento. Uma meia horinha vai demorar para esfriar isso aí, tá? Então, deixa esfriar naturalmente. E aí a gente vai usar ou uma tesourinha para ouro, né? Alguns usam um martelete, um martelinho de madeira, e a gente quebra esse revestimento e instala dentro a nossa fundição. Né? O anel, a gente vê a câmara de compensação, ali o trabalho que a gente fundiu, e a próxima aula a gente vai começar a falar aí de cortar esse metal, um pouco do acabamento desse metal, a utilização de borrachas para polir, né? Então, um pouquinho sobre o metal que vai para metalocerâmica, o que nós vamos fazer com ele, algumas formas de dar acabamento nesse metal. E também falar um pouquinho de solda, esse procedimento que às vezes não adapta, a gente tem que dividir e aí fazer pontos de solda que a gente não faz no primeiro ano. Eu acho que faz no segundo ano a partir de solda. Tá? Mas só para vocês já terem uma visão total desse trabalho que é realizado com metal, né? Desde a escolha do metal que eu posso, as opções de ligas, né? Então, até a parte de troquelização do modelo e realização do trabalho de cera, posicionamento dos condutos de alimentação, o centro térmico, o anel de fundição, os tipos de revestimento, como misturar o revestimento, para que serve a expansão do revestimento, né? O líquido, a proporção do pó e do líquido, quanto utilizar, né? O peso da cera para a gente multiplicar com a densidade, saber quanto de metal a gente vai usar. Aí está uma presa, aí vai para o forno, derrete a cera, o revestimento expande, né? Aí a gente vai fundir a liga, tem equipamentos para fundir essa liga, os maçaricos, o tipo de chama correta, as partes da chama, a zona mais quente da chama, né? E aí a gente derrete por centrifugação. Esse metal ocupa aquele molde que já aumentou de tamanho, porque expandiu, aí o metal contrai e chega no tamanho correto. A gente desinclui, corta, dá polimento, acabamento, e a gente tem um trabalho de metal. Né? Então, toda uma sequência aí com várias variáveis, tudo isso para a gente trabalhar com metal. Tá bom? Um resumão aí da aula. Essa aula aqui a gente vai postar, ficou melhor do que a outra da manhã. Então, obrigado aí, galera, por estarem juntos. Qualquer dúvida, perguntem no WhatsApp ou mesmo no YouTube, tá? E tamo junto. Quinta-feira continua essa aula aqui.
Tá bom? Boa semana. Ok? Boa semana. Ok. Beijo a Tchau. todos. Tamo Valeu, junto. gostei do coraçãozinho aí, agora que eu vi. Então, beijo, galera. Até a próxima.